Esse vídeo será um pouquinho diferente, porque vai contar a jornada de um neurodivergente na Comic Con. O primeiro desafio é sair de casa, pegar o ônibus, pegar o metrô, já com o meu cordãozinho, e pegar outro ônibus que eles chamam de transfer. Nesse dia foi bem rápido. Peguei a fila preferencial e consegui sentar na janela. Aí começa a peregrinação. Você tem que entrar por aqui, tem que andar, andar, andar ad infinitum. Até que tinha menos pessoas nesse ano do que nos anos anteriores. Mas eu também fui às 2 horas da tarde, um pouquinho mais tarde, né? Abre às 11 horas no sábado e termina às 21 horas. Depois de ver a luz no fim do túnel, você olha um pouquinho mais. Essa direção é para as pessoas que não são prioritárias. E essa outra é para as pessoas que são prioritárias. Uma moça me indicou, na verdade, porque nos outros anos eu não fui no prioritário. Nessa vez eu fui no atendimento preferencial, não é? Porque eu tinha direito. Nós temos. E opa, opa, ele errando o caminho, vamos direcionar para o local certo. Aí estou eu num calor de 40 graus, entrando de novo pelo preferencial. Eles me deram uma pulseira lá dentro, atendimento preferencial, no segundo dia, no primeiro não me deram não. Você entra e o local é escuro, aconchegante, o que é melhor, né, para nós que temos sensibilidades mais afloradas. Depois desse primeiro impacto positivo, vem as luzes e toda a coloração que o evento de 100 mil metros quadrados oferece. No stand da Nintendo, você vê várias versões do Mario, mas que Mario? O encanador? Desde 1985 até 2021. Não tinha Sonic, guys. Passando para o mundo da Pixar, só dei uma olhadinha. Não quis entrar não, porque tinha muita gente, né? Como em todo o evento, então não tinha muito para onde correr. Olha eu aí, andando e suado, bastante suado. Eu estava suado neste e em todos os outros momentos. E todos sabemos que Robert te observa enquanto você está todo suado por conta do calor efervescente que existe no lugar. Passei pela HBO Max, que estava com um stand sobre a série de It, o Palhaço Trapalhão. Passei pela Amazon Prime, com os meninos, e Spider-Noir, do Homem-Aranha, né? De novo, eu suo várias vezes durante o evento e tentei me proteger um pouquinho mais quanto às luzes. Para quem gosta de bonecos, é um show à parte. Predador, Batman, Homem de Ferro, Obi-Wan e Darth Vader. Batman de Lego é fantástico. Essa luz não o favorece tanto quanto quão fantástico ele é. Um beberico na bebida. Chega aquele momento de comer alguma coisa e você tem que achar uma cadeira porque tá tudo cheio. É como um burgão. E você repensa todas as suas ações até aquele momento. Suar em bicas valeu a pena? Vários estandes bonitos, este da JBC, com kanjis. Eu peguei um exemplar do Full Metal Alchemist. O evento tem essas letras em cima para você ficar ciente, né? São todas as letras do alfabeto e como o evento é muito grande, você se orienta, né? Sabendo onde você está. Ah, esses action figures ficam em uma das letras. Já sei qual é a letra. Se quiser revê-los, vou para lá. Não vi muitas entrevistas, mas uma das que eu vi foi essa do Celton Mello. Repare bem. E aí, moçada? Tom, welcome. This is your first time in Brazil? This is my first time in Brazil. First time, of course, at Comic Con. This is incredible. This is amazing. Tom, every time you're here on the stage, it seems more emotional. You came with Auto da Compadecida 2, 2 years in a row. And now with Anaconda, you're a Hollywoodian movie. What is it like to be on the stage for an American movie? É louco, né, cara? E você sabe, cara, eu fui dublador durante toda a adolescência, então o que eu mais fiz foi dublar filmes de Hollywood, filmes gigantescos. E agora tá lá num filme assim, e agora eu me dublei. Vou te falar, isso foi bem emocionante, cara. Tem uma camada aí dessa volta que a vida deu, que é muito emocionante, muito maneiro. O ambiente era muito legal, cara. As pessoas envolvidas nesse projeto, todos eram muito queridos, assim. E eles estavam muito, assim, torcendo por mim, sabe? Assim, como um novo amigo que estava ali, porra, eu estava no meio da campanha do Oscar e filmando. Então os caras estavam acompanhando tudo, mandando mensagem, incentivando. Quando a gente ganhamos o Oscar, hein? E aí, quando a gente ganhou o Oscar, o Paul Rudd me mandou um vídeo que até hoje eu não pude mostrar pra vocês, porque contém spoiler do filme. Mas agora, depois que o filme estrear, eu vou postar esse videozinho, que são eles muito contentes com a vitória do Brasil, do primeiro Oscar. Isso foi muito emocionante. He's a Hollywood star. There's
Embora abra às 11 horas, eu fui às 14 e essa é meio que uma dica, né? Porque quando você vai no horário que abre, é muito mais lotado do que nesses horários mais tarde, né? Dentro do evento ainda estará lotado, né? Mas para você entrar e chegar no evento, fica mais fácil. Você tem menos pessoas, né? Tem menos pessoas, as filas serão menores, ou no meu caso não teve nem fila. Eu fui às 14, no caso, eu saí de casa às 14 horas, porque eu cheguei lá às 16, né? Demorou 2 horinhas até chegar. Existem lockers no evento, que é um guarda-volume, só que são pagos. Eu usei um no segundo dia, porque no primeiro dia eu fiquei muito cansado com as coisas que eu estava carregando. E quando você vai sozinho nesses eventos, como foi o meu caso, fica muito mais difícil de se locomover. Então é interessante você separar um dinheirinho para, nesses casos, você, como eu fiz, já no segundo dia já compra um locker no começo, quando você chega, e só anda com as coisas que você vai usar. Com volume menor você consegue passear pelo evento, mas você tem que ficar atento ao tamanho dos lockers, ao tamanho que você contratou do locker. Tem um tamanho pequeno, tem um tamanho médio e tem um tamanho grande. As coisas que eu estava carregando, a mochila, cabiam no médio. Só que pode ser que algumas coisas só caibam no grande. O locker pode ser contratado online, no dia anterior, mas eu consegui pegar um no dia, no domingo. Então você pode optar por se precaver e comprar antes, online, ou tentar a sorte no dia do evento, como eu fiz. Embora seja um evento coletivo, você pode se sentir bastante solitário nele. Então, possivelmente, será interessante que você leve alguém de suporte. Eu vi outros autistas. Tem bastante autistas no evento. Muitos deles com pessoas de suporte. Eu é que sou sozinho no mundo e praticamente nunca eu vou com alguém. Eu disse praticamente. Mas existem certos momentos que são bem desconfortáveis e que seria importante ter alguém de suporte. Acredito que principalmente na ida e na volta. Na ida, por todo esse desgaste de ir, no meu caso foi um desgaste de 2 horas com 2 ônibus e um metrô e 3 baldeações. E no caso da volta, ter a mesma coisa, só que extremamente cansado. Ou seja, nesses momentos de perrengue, é importante você ter alguém. Então, se você conseguir convencer essa pessoa, aí vai ser melhor para você. Caso você não tenha, é importante você reconhecer os seus limites. Talvez seja importante para você não ficar até o final do evento. Você ir embora um pouquinho antes. Eu cheguei mais tarde e fui embora mais cedo. Mesmo assim, eu tive que enfrentar congestionamento e um metrô lotado, além de ônibus lotado também. Eita, bicho. Falando do meu histórico de Comic Cons, essas são fotos raríssimas da minha primeira Comic Con em 2018. O Arts Alley, que é uma das melhores partes da Comic Con, alguns stands de algumas peças que eu nunca sonharia em ter em casa. É sempre interessante ter os figurinos, mas uma Comic Con que se preze tem coisas relacionadas a Senhor dos Anéis. Seja os Nazgûl ou Gandalf, quando tinha sobre Game of Thrones, também era muito boa. Foi um dos únicos painéis que eu entrei, né? Que tinha a Maisie Williams, logo na minha primeira Comic Con. So, I didn't take very much, honestly. I mean, I'm one needle. Can you please, maybe? Eu também ganhei um donut da série Umbrella Academy. E nesse tempo eu entrava nesses palcos. Lá em 2018 você entrava, e é difícil entrar porque a fila é imensa. E se você conseguisse ficar lá, você poderia ficar para as atrações seguintes. Então eu fiquei nessa da Umbrella Academy para a do Game of Thrones. Mas é difícil, é mais difícil entrar porque o público a cada ano aumenta, né? Já havia sinais naquele tempo, hein? Tinha também esses palcos de shows que eu achava muito interessante. Nesse último, eu não vi. Senti falta, embora só tenha visto no primeiro ano algumas bandas. Agora fotos da última que eu fui, que foi a de 2023. Nessa época eu mostrava a cobra e falava com ela. Em 2023 teve a divulgação do filme Furiosa, com a Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o diretor George Miller. Olha um pouquinho do que eu capturei com o meu celular à época, um celular de batata. I had no idea there was this many people here. This is crazy. I know that the level of fandom runs deep and that our passion is unmatched, so this is incredible. Um pouquinho do Maurício de Souza também. Nosso trabalho e também a população de vocês, nós estamos diminuindo o analfabetismo no país. Todos
todos nós estamos juntos nessa, vamos dizer, vontade de tirar o atraso de analfabetismo. Com certeza, o pessoal que está aqui Se ajudou muito. já ajudou bastante e eu estou preparando outras maneiras de a gente alfabetizar também essa criançada que está estudando. Do Junji Ito e do Mark Williams. Olá, paulistas. Tudo bem? Yeah, first time in Brazil. I've been to Peru and Colombia, but first time in Brazil. I have a rule. I never expect anything. E é claro que se em 2025 eu fui ver o Selton Mello no palco, em 2023 eu fiz a mesma coisa, só que pro Alto da Compadecida 2. Se vocês são fãs, vocês sabem completar um pouquinho disso aqui, ó. Vamos juntos. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de... A vaca mansa dá... A braba dá quando... Já fui navio, agora sou... Já fui menino, fui homem. São fãs. O Alto da Compadecida esteve presente comigo todos os dias da minha vida, desde que ele começou. Desde a hora que a gente começou a preparar para filmar, a filmagem, depois desde que ele estreou. Porque é uma história linda de Ariano Suassuna. Fazer o João Grilo é uma honra para qualquer ator brasileiro. Contracenar com o Selton Mello fazendo Chicó é uma honra para qualquer ator brasileiro. É a dupla de palhaços mais importante da cultura brasileira. E todos os dias, desde que o filme estreou, alguém olha para mim e sorri olhando nos meus olhos, e eu tenho certeza que esse sorriso é do João Grilo. Por exemplo, eu não posso mais falar na minha vida, não sei. Cara, eu posso falar como um de vocês aqui, porque até então eu era espectadora do filme, né? E um filme que faz muito parte da minha construção, não só como a minha construção como atriz, mas minha construção como cidadã brasileira. O Alto passa pela minha vida, assim, na minha construção de cidadã, sabe? Eu acho que a gente estava falando lá dentro. Ele é um filme de formação, ele é um filme que forma a gente enquanto brasileiro. Ô louquinho meu, acredita que nem me pediram autógrafo? Por quê? O bichinho do porquinho. Tem que encher de novo. O Monjara tava fazendo efeito. Como é teu nome? Vinícius. Você vai perguntar pra quem, Vinícius? Marcelo. Ai, meu Deus, eu falei pra não perguntar, não adiantou nada. Número da minha conta? Não. O valor. Se você abrir seu banco agora, tá lá. O valor disponível tá. É que eu uso o Globo Internacional, né? Conta global. Mas deve ter uns 3 milhões de dólares. Só? Você já foi? Só uma conta. Você já foi mais Pensando na que eu uso pro dia a dia mesmo. Pra coisas pequenas, né? Pra ir na Pra coisas padaria. pequenas. Eita, bicho.